Olá, amados irmãos e querido ouvinte da Palavra do Senhor. Nós estamos indo para a etapa final da nossa campanha de missões mundiais. E lembrando que a nossa campanha ela é anual e contamos com a fidelidade mensal dos irmãos no valor de R$15 e também com as suas orações. Elas são essenciais para que Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja conhecido entre as nações. E você pode fazer mais. E eu te desafio a adotar um dos programas, dos projetos ou um dos missionários que já tenham passado ou que passarão por aqui. Como você pode fazer isso? É simples e fácil. É só entrar no site missõesmundiais.com.br/oferte e clicar nas palavras em azul, Central de Relacionamento, e depois no ícone Adoções. Adotando, você terá informações do campo missionário, motivos de orações mais específicos e um contato mais próximo com o seu missionário. E quem sabe, em sua próxima viagem, será para você conhecer esse missionário e este campo que você já tem um relacionamento. E lá viver o poder de transformar, através do poder, do amor e do equilíbrio. Que a informação missionária a seguir o torne um adotante do PAN, do Programa de Adoção Missionária, na forma individual ou familiar, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio, 2 Timóteo 1:7. Olá, queridos e amados irmãos e irmãs, a todos vocês a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Heitor, eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais. Eu estou fazendo esse vídeo para incentivar e encorajar a vocês a se engajarem na campanha da Junta de Missões Mundiais, que tem como tema em 2021, Viva o Poder de Transformar. Nossa divisa se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e equilíbrio. E esse poder que nós recebemos, porque fomos alcançados por Deus, Ele nos enviou o seu Espírito, e o Espírito nos capacitou com poder. Agora o Senhor nos chama para que, capacitados pelo Espírito, nós possamos ser instrumentos para que esse poder que nos transformou, agora possa usar as nossas vidas para que outros sejam transformados, para que pessoas e realidades sejam transformadas pelo poder de Deus, através do serviço da Igreja do Senhor Jesus, através da propagação do Evangelho de Cristo. Bom, eu tenho trabalhado na Junta de Missões Mundiais há pouco mais de 10 anos e iniciei minha caminhada missionária no ano de 2011, onde estive trabalhando na África, numa região do Sahel africano. Estive envolvido em um projeto por 4 anos referente a esse contexto africano. Hoje estou casado com a Milena, nós temos uma filhinha chamada Lara, e nós estamos nos preparando para seguir para o continente asiático. Estivemos na Ásia entre os anos de 2017 e 2018, conhecendo o campo, conhecendo um pouco do que Deus tem feito na Ásia e através da igreja asiática em vários países. Deus tem sido presente ali, os nossos irmãos têm vivido o poder de transformar no continente asiático. Nós estivemos ali durante um período conhecendo cada um dos missionários da junta, conhecendo a fundo o projeto específico para o país no qual nós estivemos, e pudemos ali ter uma boa experiência, uma profunda experiência, para que nós pudéssemos então retornar ao Brasil, terminar o nosso preparo e voltar para lá definitivamente. Isso aconteceria em abril de 2020, mas como vocês têm acompanhado, a situação realmente não nos permite. Então estamos aqui no Brasil, aguardando e esperando em Deus o seu tempo e a sua vontade, porque sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e o tempo de Deus é perfeito, é exato. E nós estamos então aguardando esse período. Enquanto estivemos ali, pudemos conhecer de perto a igreja asiática. Pudemos ver como aquela igreja tem sido resposta para os problemas e tantos problemas ali da sociedade. Temos visto uma igreja respondendo a diversos desafios. Uma igreja que tem se engajado e entendido a sua missão, a sua tarefa de ser sal e de ser luz, de pregar o evangelho ao seu próprio povo. Estivemos envolvidos ali diretamente em algumas frentes de trabalho. E com relação a essas frentes eu quero falar um pouco dos desafios ali da Ásia. A Ásia hoje tem uma grande porcentagem de povos não alcançados. A maior concentração de povos não alcançados se encontra no sul e sudeste asiático e na Ásia Central. Então países como Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Cazaquistão, meus irmãos, é um grande desafio missionário. E nós sabemos que nós temos milhares de desafios missionários aqui no Brasil também. Mas quando nós falamos do Brasil, nós estamos falando de uma realidade com milhares de desafios missionários.
mas onde nós também encontramos milhares de igrejas para responder a esses desafios. Quando nós falamos de missões transculturais, povos não alcançados, nós estamos falando sobre milhares de desafios missionários, sem termos milhares de igrejas para responder a esses desafios. Então nós estamos falando do maior desafio missionário do mundo. E com relação a essa realidade de povos não alcançados, tivemos uma experiência muito profunda ali no país onde nós estivemos. Estivemos envolvidos diretamente na evangelização de povos não alcançados. Existem algumas etnias em alguns países da Ásia que são 100% muçulmanas, quase 100% muçulmanas. E podemos conhecer de perto ali o trabalho que tem sido desenvolvido. E esse trabalho tem sido liderado por uma irmã asiática. Uma irmã que tem vivido o poder de transformar, e o seu nome é Grace. Passamos 2 meses com a Grace acompanhando essa mulher em todos os seus trabalhos. E como Deus tem usado a vida da nossa irmã. A Grace ficou muito conhecida em determinado contexto de um determinado país, onde ela foi realizar uma visita a um povoado que vivia no topo de uma montanha. E quando ela chegou ali, as pessoas começaram a dizer para ela: Grace, nós estamos em sofrimento aqui. Porque já tem mais de 1 ano que não chove no topo da montanha e a nossa agricultura está completamente prejudicada. E a Grace, movida por muita compaixão e muita fé, ela disse para aquele povo: olha, mas se eu orar ao meu Deus, Ele pode mandar chuva no topo dessa montanha. As pessoas olharam para ela um tanto quanto desacreditadas, até mesmo rindo e dizendo: olha, Grace, nós já temos muitos deuses aqui, nós já fizemos de tudo para eles, mas não tem jeito. Não tem quem faça chover no topo dessa montanha. E a Grace então retornou para sua casa. E chegando em casa, ela se colocou de joelhos e orou ao nosso Deus. E Deus bondosamente ouviu a oração da Grace e enviou chuva no topo daquela montanha. No dia seguinte, a Grace tomou o caminho de volta para o vilarejo. E quando ela chegou ali, enquanto ela ia adentrando a vila, as pessoas iam apontando para ela e dizendo: vejam, é a moça da chuva. Olha quem está vindo ali, é a moça da chuva. E a Grace então chega no meio do vilarejo, ela é recebida pelo líder daquele povoado. E esse líder se aproxima dela e diz: Grace, eu tenho um convite para fazer para você. Eu quero convidar você para vir morar aqui, no topo dessa montanha, no meio desse povoado, porque como líder dessas pessoas, eu quero que você ensine para todos que vivem aqui acerca do seu Deus, porque nós nunca vimos tamanho poder. E assim a nossa irmã fez. A Grace deixou uma grande capital, a capital do seu país, e ela se mandou para esse pequeno povoado no topo de uma montanha, numa cidade distante, por amor ao Senhor Jesus e a pregação do Evangelho. Ali ela pôde plantar uma igreja, deixar uma liderança estabelecida, os irmãos viveram em comunhão, e assim ela encerrou seu ciclo missionário. E hoje a Grace tem se dedicado como professora de inglês, onde ela leciona aulas de inglês para crianças em vilarejos 100% muçulmanos. Escolas em vilarejos 100% muçulmanos têm sido alcançadas pela pregação do Evangelho através da vida da Grace. E aqui eu deixo esse pedido de oração para vocês. Orem muito pela Grace, porque apesar de ser uma missionária asiática, ela é sustentada pela Junta de Missões Mundiais. Você é instrumento nas mãos do Senhor para que a Grace continue sendo sustentada ali, para que ela continue vivendo o poder de transformar naquele lugar. Então esteja em dia com suas ofertas, continue contribuindo generosamente para que nós possamos continuar avançando em direção aos povos não alcançados, para que todos possam ouvir falar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e se engaje, viva você também o poder de transformar, para que pessoas e realidades também sejam transformadas através da sua vida, porque você foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus e por isso você recebeu poder da parte do Senhor. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço. Graça e paz, igreja. Vamos orar comigo? Senhor Jesus, obrigado por nossa vida, por nosso alimento, por nossa família. Abençoe as crianças do mundo inteiro, Senhor. Abençoe as crianças que não têm pai, não têm mãe, não têm alimento. Abençoe os missionários. Dá força, dá coragem. E eu também posso ser um missionário em casa, na igreja, na escola, em todo lugar. Orando, contribuindo, tudo. Jesus, nos ajude a curar nosso mundo, Senhor. Nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria muito grande nós estarmos mais neste domingo, entrando na sua casa para trazermos a palavra do Senhor. E queremos agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos sustentado, tem nos confortado, nos consolado nesse momento tão difícil que nós estamos passando. E hoje eu queria conversar um pouco com os irmãos acerca
de uma das parábolas de Jesus Cristo, que é a parábola do bom samaritano, que se encontra lá em Lucas 10, versículos de 25 a 37. E na Escola Bíblica Discipuladora, ainda online, nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus e nós temos aprendido muito, né, que as parábolas eram histórias ilustrativas, reais ou não, às vezes apenas metáforas, onde Jesus pegava o cotidiano das pessoas, né, o cotidiano da vida das pessoas, para poder trazer lições espirituais, emocionais e da praticidade da vida que nós deveríamos ter. E nesse texto hoje eu quero falar, pensando até mesmo a respeito da pandemia, pensando sobre pessoas que passam pela jornada da nossa vida, pessoas que passam pela jornada da nossa vida. E a nossa vida é uma jornada, né? A nossa vida não é uma corrida de 100 metros rasos, né? Rápida, embora ela seja rápida, como diz Tiago, que é um vapor que aparece e logo desvanece, mas a nossa vida é uma jornada onde nós estamos caminhando no nosso dia a dia para produzir, para trazer edificação, para trazer adoração ao Senhor, para trazer amor ao próximo. E aí então, essa parábola traz algumas lições muito interessantes. E eu gostaria de ler nesse momento a parábola do bom samaritano, que diz assim: e eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: O que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Este texto é um texto muito conhecido, um texto onde nós aprendemos sempre várias lições, onde o Espírito Santo de Deus nos conduz a uma maneira tão excelente de vida, né? De praticidade. E nós pensamos aqui que
essa parábola, ela traz alguns ensinamentos muito interessantes. Aqui havia um doutor da lei, que era um doutor da Torá, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ali ele começa a perguntar a Jesus Cristo sobre a vida eterna, como ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus faz uma outra pergunta em cima da pergunta, né? O que está escrito? Como você lê? Como você lê? Né? Olha, o que está escrito, mas como você lê? Né? Uma coisa você está escrito, mas como você está interpretando? Como você está lendo? E aí ele fala aí os mandamentos ali: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. E na realidade, o que ele está fazendo é repetir a lei, ou seja, o doutor da lei, ele estava repetindo a lei, ou seja, em Deuteronômio 6:5, nós vamos encontrar ele interpretando, ou ele lendo, melhor dizendo, não interpretando, né, que ainda não tem uma interpretação, ele estava lendo, repetindo o que estava em Deuteronômio. Quer ver? Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, olha o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 6, verso 5. Deixe-me abrir aqui. Ele diz assim, olha: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Depois ele cita para Jesus Cristo, além de Deuteronômio 6, versículo 5, ele também repete Levítico 19, versículo 15. E Levítico é justamente a lei que tratava de como os levitas, que eram os sacerdotes e a tribo de Levi, de uma forma, os sacerdotes eram da tribo de Levi, como eles deveriam se comportar em relação ao próximo. E aí, 19, versículo 17, diz assim, olha: não aborrecerás ao teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. E olha o que diz no versículo 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E é interessante que, se você ler Levítico 19, vai ter assim uma lei de como você deve cuidar do seu próximo. Só que, se você for lá novamente em Deuteronômio 5:6, quando fala de amar a Deus, logo depois fala assim: intimarás essas palavras aos teus filhos, atarás na sua cabeça, colocarás nos umbrais da porta, tal. Então, o doutor da lei, ele tinha uma visão de que esse próximo era aquele que estava mais ligado à sua família, à sua parentela. E aí Jesus vem e muda um conceito, né? E é tremendo que Jesus mudava os conceitos daquela época, tirando a lei e colocando a graça. Não tirando a lei, acrescentando a graça na lei. Eu acho que isso que falta, né? Às vezes fazem, é lei e tal. Não, a lei, ela existe, deve existir, mas nós devemos acrescentar graça ali na lei. É isso que Jesus estava fazendo. No contexto aqui, o doutor da lei via o homem ferido como um propósito de discussão. Ali ele não estava preocupado com o homem ferido. O homem ferido era um propósito de discussão, discutir quem estava certo, quem estava errado, porque pegou aquele caminho e tal. Para o sacerdote era um problema que deveria ser evitado. Para o levita, um objeto de curiosidade. Passou de lá, ficou olhando tal.
né? Mas para o samaritano era alguém que precisava de ser amada, que precisava de ser cuidada, que precisava de atenção. Nós aprendemos 3 princípios aqui sobre o amor ao nosso próximo. 3 princípios. O primeiro, a falta de amor, frequentemente, ela é fácil de ser justificada. Primeira coisa, a falta de amor, frequentemente, ela é fácil de ser justificada. Ou seja, a gente sempre vai dar uma desculpa porque não fez. E é interessante que Paulo falando aos Gálatas, né, para a gente não se desfalecer, né, fazer o amor, ajudar sempre, se não houver desfalecido. Então a gente vai sempre dar uma justificativa, né, em relação a não ajudar. Por quê? Porque nós sempre damos as nossas desculpas, né? Minha mãe falava que quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Então essa é a tônica, né? E segundo princípio aqui é que o nosso próximo é qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer sexo, de qualquer nacionalidade, de qualquer credo religioso, de qualquer status social. O nosso próximo é todo ser humano que precisa da nossa ajuda, seja ajuda material, emocional, espiritual. E o terceiro princípio aqui, amar significa querer bem. Amar significa atender às necessidades de uma pessoa. Eu tenho o costume de dizer o seguinte: quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Eu tento demonstrar que eu amo alguém cuidando. É lógico que dar um presente, dar uma lembrança, uma palavra, um cartão, mandar um zap com um elogio, tal, isso é educação. Mas o amor é cuidar. E João, lá na sua primeira carta, ele diz que, irmãos, não amemos só de palavras, mas de obras e gestos, né? Então, amor é cuidar. Às vezes, né, você não está familiarizado muito com a Bíblia, está começando a caminhar na fé agora, e não consegue interpretar por que Jesus Cristo traz esse contexto do samaritano. Porque quando Jesus Cristo fala que o sacerdote, que era judeu legítimo, e o levita, a tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, eles quando entraram na terra prometida, eles não receberam herança. A herança deles era cuidar das coisas do Senhor. E aí então até que vem a questão dos dízimos, né? Que as outras tribos tinham terra e essas tribos podiam plantar, podiam lavrar a terra, podiam produzir. Os levitas não tinham terra porque eles estavam ali como sacerdotes, levitas, cuidando do tabernáculo. Futuramente, quando Davi projeta construir o templo, ele também separa todas as pessoas da tribo de Levi que iriam trabalhar no templo que Salomão construiu. Essas pessoas, para se sustentar, recebiam os dízimos das outras 11 tribos, né? Então essas 11 tribos, né, depois ficaram 12 porque a tribo dividida, de José, dividida com Efraim e Manassés, que eram os filhos de José. Então são 12 ali por causa disso, né? E aí é interessante que nós vamos notar que os levitas, as outras tribos, entregavam os dízimos das colheitas, dos filhotes dos animais, né? Vendiam e entregavam para o templo e para os sacerdotes. Aí que vem a origem dos dízimos, né? Hoje, os dízimos ou a contribuição voluntária, né? De acordo com o que propôs o teu coração, para sustentar o templo, a casa do Senhor,
as obras sociais, missionárias, e também, não mais os levitas, né? Nós somos levitas, a gente fala levita por uma questão de expressão, mas não somos da tribo de Levi. Nós somos chamados como pastores, missionários, para continuar a obra, e somos sustentados com esses dízimos e ofertas, de acordo com cada visão de igreja, né? Então, o levita e o sacerdote eram judeus legítimos, ou seja, oriundo de Abraão, oriundo de Isaac, oriundo dos filhos de Jacó, olha só, né? Dos patriarcas. E os samaritanos? Os samaritanos eram judeus do norte, que quando a Síria levou cativo, levou alguns, deixou alguns ali, mas misturaram com outros povos. Misturaram, não é questão só de misturar no sentido físico, mas misturar no sentido biológico, ou seja, judeus do norte casaram com mulheres, e mulheres judias do norte casaram com outros homens que eram de outros povos, e aí surgiram os samaritanos, que para os judeus legítimos eram pessoas que eram indignas até de ser chamados de samaritanos, quanto mais de bons samaritanos. Então havia essa contenda, e aí Jesus justamente traz o levantar para o doutor da lei, que era judeu, de que quem teve misericórdia para com aquele homem caído na beira da estrada ferido foi o samaritano. Mas vocês veem, quando Jesus pergunta, qual dos três você acha que foi próximo daquele que estava ferido, que caiu na mão dos salteadores? E você vê que o doutor da lei não fala assim, o samaritano. O samaritano nem fala, e ainda vai o bom samaritano, não. Ele fala assim, aquele que usou de misericórdia para com ele. E assim, vai então e faz o mesmo. Ou seja, olha que, irmãos, preste atenção que Jesus fala para o doutor da lei. Vá e siga o exemplo do samaritano. Perceberam isso aqui? Jesus era demais, era tremendo. Poxa vida. Olha como ele traz, né, a pessoa a pensar, a refletir. Jesus é Jesus. E aí, quando eu falo da jornada, né, estava explicando o contexto, esse homem, na jornada da vida dele, que ele começou uma jornada, que dizia que ele desceu de Jerusalém para Jericó. Jerusalém ficava mais acima de Jericó abaixo, né? Então ele descia, ele estava fazendo uma viagem vindo da cidade santa para a Jericó, que era uma cidade turística, uma cidade de comércio e assim por diante, né? A nova Jericó, não a mesma Jericó que tinha sido destruída por Josué, porque aquela ela não poderia ser construída no mesmo lugar. Então, construíram uma Jericó mais à frente. E aí, Jesus, ele fala que esse homem estava fazendo uma jornada. Como nós, irmãos, fazemos uma jornada na nossa vida, né? E nas nossas jornadas, quantas pessoas passaram e passam? Quantas passaram e passam? Na minha jornada de 60 anos, que, se Deus permitir, né? Completarei dia 28 de maio, é muito interessante, porque na minha jornada quantas pessoas passaram? Poxa, e é idêntico aqui a essa jornada. Existem vários tipos de pessoas que passam na jornada da nossa vida, mas eu quero pensar, pelo menos nesse contexto do texto lido, em 3 tipos de pessoas que passam pela jornada da nossa vida. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que nos roubam. E o texto diz isso, ó. E respondendo Jesus, e descia um homem de Jerusalém para Jericó, começando a sua jornada, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, retirando, deixando meio morto. Retiraram, deixando meio morto.
se retiraram, melhor dizendo, desculpa aqui, e deixando meio morto. Ou seja, o primeiro tipo de pessoas nessa jornada foram aqueles que nos roubam. Foram aqueles que roubaram o homem que descia. O homem aqui não tem um nome, porque Jesus quer se referir a todo homem, a toda a humanidade. Homem aqui no sentido genérico da palavra, humanidade, onde são homens e mulheres, né? De todos os sexos aqui, que passam pela jornada da vida. E essa jornada da vida, durante a nossa jornada, aparecem pessoas que nos roubam. Não roubam só fisicamente como roubaram esse homem, mas também nos roubam fisicamente, mas roubam a nossa emoção, os nossos sonhos, né? Roubam tantas coisas, né? Quantas pessoas traumatizadas que a gente cuida que eu digo, a gente conversa, dá conselhos, né? Roubam a nossa fé, roubam a nossa confiança, roubam a nossa autoestima. Eu tenho visto isso, pais que roubam a confiança dos filhos, filhos que roubam dos pais, né? A gente vê isso no sentido físico, mas também a gente vê isso no sentido emocional. A gente pode ver, por exemplo, exemplos na Bíblia, mas eu quero citar apenas os irmãos de José, que roubaram José, roubaram a dignidade, venderam como escravo. Ele ficou 20 anos numa luta incrível no Egito, não é verdade? Roubaram os sonhos dele, ele tinha sonhos. Roubaram os melhores dias da vida dele, onde ele teria convívio com os próprios irmãos e com o seu pai, Jacó. Ele foi vendido ainda adolescente, 17 anos de idade. Ficou 20 anos no Egito até reencontrar os seus irmãos, que ele perdoa, né? Geralmente pessoas cheias da graça de Deus, se tiverem oportunidade, vão perdoar aqueles que roubaram, porque ele é maior do que isso. Então, se na sua vida pessoas no passado roubaram a tua vontade de crescer, de viver, a tua vontade de ser uma pessoa feliz, realizada, meu irmão, confia em Deus, confia no Senhor. João, na sua carta, diz: maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, não crie, a gente às vezes cria mágoa, ódio no coração pelas pessoas que nos roubam. A gente tem que tentar trabalhar o nosso perdoar, o nosso melhorar, ser maior do que isso. Não levar essas pessoas como deuses na nossa vida, né? A gente acorda com eles, a gente dorme com eles, vai trabalhar com eles, porque são pessoas que nos roubam e fica ali marcado. A gente fica ali pensando naquilo, com aquele sentimento de vingança. Perdoa antecipadamente, meu irmão, essas pessoas que roubaram a tua infância, que roubaram a tua vontade de, crescer. Perdoa. E você tem que fazer uma autoanálise, você tem que fazer uma introspecção para pensar quem roubou alguma coisa de mim. Então, esses homens aparecem e somem, porque logo depois aparecem outros tipos de pessoas. Então, eu sei que existem pessoas sofrendo, pessoas que são maus, pessoas que têm índoles ruins, que parece que nasceram, com aquela índole do mal e precisa entender quem é Jesus Cristo, precisa receber a graça de Jesus Cristo para que se arrependa. Esses salteadores aqui, a gente pensa nesses homens salteadores, mas o que nós temos que fazer por esses salteadores? Que Deus tenha misericórdia, orar por eles para que eles se arrependam e vivam uma vida diferente. Nós conhecemos tantas pessoas que eram assim, e o poder de Deus entrou e transformou completamente a vida.
Eu recebi uma vez, aqui alguns anos atrás, um jovem, questão de ética, não vou citar o nome, e ele veio com um vídeo muito indignado, que era um vídeo de um tempo atrás, quando um grupo extremista, eu gosto de botar sempre a expressão, o grupo extremista muçulmano, eu não vou botar muçulmano porque não é assim, eu sou cristão, mas não posso dizer que todo muçulmano é extremista, não, os muçulmanos são pessoas que acreditam em um Deus de uma forma diferente, nós temos que respeitar isso como batistas e não podemos generalizar, né? Quem pega aí, bota a bomba no corpo e explode, quem pega avião e joga nas torres gêmeas e explode, esses são extremistas islâmicos, não vou nem falar muçulmanos, são extremistas islâmicos, porque senão você confunde. E aí você vê um muçulmano, você vai achar que ele é extremista. Não é assim. Então, ele veio com um vídeo dos extremistas islâmicos e um montão de cristão ajoelhado, né? E esses cristãos amarrados, ajoelhados, e atrás os jovens extremistas islâmicos vestidos de preto e com as armas apontadas, né? Deve ter vídeos aí na internet, vocês tiraram, eu não quis ver aqui. E aí eu vi e tal, aí na hora, né, eles atiram e matam os cristãos. E aí aquele jovem estava indignado e disse: pastor, eu vim aqui para orar porque eu fiquei indignado com esse vídeo e tal. E aí eu comecei a orar. E aí eu comecei a orar, agradecendo a Deus por aqueles cristãos que foram para os céus, porque Jesus Cristo dava a garantia de que eles teriam a vida eterna e tal. E aí eu comecei a orar por aqueles jovens extremistas islâmicos, para que alguns deles, ou quem sabe, e todos eles, pudessem ver a fé dos cristãos e pudessem se converter ao Deus vivo, poderoso, ao Deus que salva, ao Deus que liberta. E naquele exato momento, pedi a Deus a misericórdia, Senhor, por esses jovens, porque eles estão fazendo isso porque acreditam, eles têm fé, mas que eles possam direcionar a fé em um Deus que nos traz vida e vida e abundância. E aí, quando eu terminei aquela oração, aquele jovem estava chorando e me pediu perdão, porque ele disse: pastor, eu entrei aqui cheio de ódio. E eu falei: mas eu entendo, mas Deus nos chamou para amar. E as pessoas que nos roubam, elas precisam ser amadas. Eu sei que você pode não fazer uma festa nem uma viagem com eles, mas eles precisam da misericórdia de Deus, da oração, né? Teve um irmão aqui que teve um carro roubado e depois ele me procurou e disse: eu queria orar pela pessoa que roubou meu carro. Irmãos, né? Como diz às vezes, meu filho tem que ser muito crente, né? E existe o segundo tipo de pessoas, né, que passa pela jornada da nossa vida, que são os insensíveis. Tem os que nos roubam e tem os insensíveis, que não sentem nada. Você está morrendo, está com dor, está passando fome, mas ficaram insensíveis. E eles estão aqui, ó. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, um vendo passou de largo, chegou até aquele lugar e vendo-o passou de largo. Ou seja, pessoas insensíveis, que não vai sentir a tua dor, não vai ter empatia, vai julgar, vai olhar como curiosidade, sabe? Pessoas curiosas, querem saber o que está vendo, o que está acontecendo. Às vezes tem pessoas que a gente pede assim: irmãos, por favor, ore por fulano. Aí a pessoa diz: mas o que houve? Está onde? E não sei o que, está em que hospital? E o que houve, pastor? Quanto relatório? Eu falei: não, irmão, ele está doente no hospital. A gente não é médico, não pode visitar. Então, para que você quer saber? Às vezes é curiosidade só. Pessoas curiosas
e insensíveis. Não sente, a gente, irmãos, nessa pandemia, nós começamos a ficar um pouco insensível. Começamos a nos acostumar com os números e, sabe, tipo assim, tô muito aí, mas não, sabe, não é isso. É lógico que hoje existem muitos profissionais, eu digo que é profissionais da ação social. Quando eu digo profissionais da ação social, eles têm uma visão muito bem clara daquelas pessoas que realmente precisam de ajuda e aqueles que na realidade se tornaram pessoas dependentes daquilo, não querem sair daquilo. Se você der uma solução, eles não querem continuar pedindo, e por causa disso a gente generaliza e muitas das vezes não vê a pessoa realmente necessitada, se torna insensível. A gente não chora mais, né? Quando a gente vê crianças desnutridas, melhor dizendo, não só nos continentes africanos, asiáticos, mas no continente americano, no nosso próprio país, na nossa própria cidade. Existem cidades nos nossos estados extremamente pobres, pessoas realmente passando necessidade. Nessa pandemia nós vimos que são mais de 19 milhões de pessoas que passam fome, né? Que têm necessidades de alimentos que realmente sejam nutritivos. Ou seja, nós, não, isso aí, se quiser trabalhar, trabalha, eu conheço, não sei o que. A gente começa, como eu disse no início da mensagem, quem quer faz, quem não quer dá desculpas. É lógico que nós temos que ser criteriosos, nós temos que procurar ajudar e procurar pesquisar realmente, para não ser enganado, né? Apesar de que se enganar a gente, está enganando a gente, está enganando a Deus, e a horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Deus não se deixa escarnecer. Então às vezes nem me preocupo se eu ajudo e de repente alguém fala assim: pastor, o senhor é bobo, isso aí faz isso aí. O problema é dele, o dinheiro não é meu, eu administro. O que vem às minhas mãos é do Senhor, eu administro, então é do Senhor. Então é muito perigoso, não é verdade, irmãos? Então existem os insensíveis que não sentem a dor. Às vezes a gente vê reportagem, algum tempo atrás tinha uma guerra, não sei como é que está agora, na Síria, e tinha aquelas crianças, né, irmãos? Poxa, eu participo, né? Agora tem até que voltar, andei sem contribuir, mas preciso regularizar minhas contribuições. Eu ajudo os Médicos Sem Fronteiras, e eu gosto muito dos Médicos Sem Fronteiras, essa instituição, e eu recebo vídeos deles, né, do trabalho que eles fazem, irmãos. Tem vídeo que eu choro, é difícil, aquelas crianças ali, sabe? E a gente precisa ajudar mais, a gente precisa não só contribuir nas nossas igrejas que somos membros, porque é um compromisso do cristão, mas também contribuir com organizações sérias, né? Não governamentais, e orfanatos, asilos, porque precisamos sentir. O que eu acho bonito aqui, nesse texto, nós vamos falar dele, quando diz que o samaritano, né, ele moveu-se de íntima compaixão. Não é compaixão, é íntima compaixão. E essa expressão íntima compaixão, ela aparece na Bíblia quando se refere a Jesus. Jesus teve íntima compaixão. O máximo que a gente consegue ter é compaixão. O íntima compaixão é a empatia, é se colocar no lugar daquela pessoa. Se você não se colocar no lugar da pessoa, você se torna insensível. Insensível é sem sensibilidade, não sente dor, não é? A pessoa, quando tem uma insensibilidade na pele ou alguma coisa, você pode botar ali, furar, né? Geralmente as pessoas que têm lepra, ela pode botar ali a agulha que ela não sente, porque ela tem ali
falta de sensibilidade, ou seja, ela não sente dor. É por isso que a dor, muitas das vezes, ela é positiva quando você tem íntima compaixão, você tem a empatia. Íntima eu me coloco no lugar daquela pessoa. Então aí você consegue se colocar no lugar e você vai fazer além do que você faria, porque você está fazendo não para o próximo, mas para a pessoa mais próxima, que é você mesmo, né? Se colocando no lugar do outro, não é ser próximo no sentido de ser egoísta, egocentrista, não, mas você ter uma visão do todo. Não passe de largo, não chegue perto só por curiosidade. Eu vou contar uma história engraçada, né? Mas ilustra, né? Dizem que um dia teve em frente a uma loja um atropelamento, né? De repente aquele barulho, aquele tal, e juntou um montão de gente ao redor ali do carro, né? Ali e tal, e muita gente para ver o que aconteceu, e ali todo mundo. E tinha um rapaz em frente à loja que ele saiu correndo, ele era muito curioso. Ele era curioso demais, ele queria ver quem era a pessoa que estava ali, que tinha sido atropelado e tal. E ele então começou a gritar: gente, abre, eu sou parente aí do atropelado, eu sou parente do atropelado. E as pessoas, caramba, o parente abriu, né? E aí quando ele foi atravessando, quando viu, era um burro que tinha sido atropelado. É engraçado, mas é a curiosidade. Ele não queria ajudar, ele só queria saber quem era, se era conhecido, se não era, sabe? É engraçado às vezes a curiosidade. Então, não seja insensível, não seja curioso. Se você aparecer em cena, seja para fazer a sua parte de cristão. Tenha sensibilidade diante da dor do outro, né? Não passe de largo, como o sacerdote, não quero nem saber quem é eu, hein? Eu tenho meus problemas, mas também não seja insensível de querer chegar perto para ver, mas apenas por curiosidade, tá? A terceira e última pessoa que passa pela jornada da nossa vida são aquelas que nos amam. Glória a Deus. Pensou que eu ia, poxa vida, pastor, que eu só vou ter esse tipo de pessoa que me rouba, insensível? Não. As pessoas que passam na jornada da nossa vida, que nos amam, são muito maiores. São muito maiores, são várias pessoas. E aqui, o bom samaritano ilustra aquele que ama. Aquele que ama sem nenhuma intenção de querer nada em troca, apenas ver o outro feliz, apenas o prazer de cuidar do outro. Gente, isso é cristianismo, isso é espalhar amor, isso é espalhar alegria, isso é espalhar saúde, isso é viver a vida de Cristo. E aí os que nos amam, olha, eu até me emociono quando eu penso na minha jornada de vida e quantas pessoas que me amam. Me amavam porque estão agora na eternidade e que ainda me amam. Eu sei que tem pessoas que me amam com meus defeitos, minhas limitações, meus pecados. Me amam. E me amam como eu sou. Me amam com todas as minhas entre aspas, feiuras. Não estou falando fisicamente, mas feiuras no sentido, às vezes, de fazer certas coisas que não agradam, porque eu sou humano. Me amam. Sabe, aquele amor que cuida, aquele amor que traz palavras edificantes, aquele que... É esse amor. E interessante que esse amor é ilustrado pelo samaritano, mas olha só, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, as pessoas que amam, elas também estão viajando, elas também estão na jornada, e elas nos veem, elas nos veem,
elas nos veem e ela se aproxima, chega aos pés, né? Chega aos pés, ou seja, se debruça, né? Geralmente quando você chega aos pés de alguém, quando você toca os pés de alguém, é sinal de servo, é sinal de servir. E aí ele move-se de íntima compaixão. Tá aqui, ó, moveu-se, ou seja, o Espírito Santo que está em você move de íntima compaixão, porque esse Espírito Santo de Deus tem que estar vivo, tem que estar alimentado, tem que estar com relacionamento com os céus, porque tudo o que vem para nós vem dos céus. E aí ele se aproxima. Quem ama se aproxima. Quem ama quebra barreiras. Quem ama quebra preconceitos. Quem ama quebra religiosidade. Quem ama, ele se aproxima. E ao se aproximar, quem ama, ele olha as feridas emocionais, as feridas traumáticas, as feridas físicas, as feridas espirituais. Ele cuida. E aí, ele ata-lhe as feridas, aplica azeite e vinho, que eram os dois tipos de medicamentos que existiam na época. Veja que quem ama está sempre equipado para servir, está sempre equipado para ajudar, está sempre equipado para amar. E aí ele ata-lhe azeite, que representa a unção, que representa o conforto, o consolo. O Espírito Santo de Deus depois derrama azeite, que era outro tipo de vinho, que era um outro tipo de medicamento na época, mas que aqui ilustra alegria, ilustra vida, representava sempre a vida, a alegria, a festa, ou seja, quem ama faz festa, mas não é só fazer festa no sentido de fazer festa com bolo, tal. Isso é muito importante também, embora tenha que ser bem restrita a família nesse momento de pandemia, mas é festa de trazer alegria novamente à pessoa. Olha que tremendo isso. E aí ele continua, sabe? Ele coloca sobre a sua cavalgadura e leva para uma estalagem e cuida dele na estalagem. Depois, quando ele está um pouco melhor, ele investe, ele continua, ele investe dinheiro. Está aqui, ó, e tirou 2 dinheiros e deu para o hospedeiro e diz: cuida dele, e o que ele gastar mais eu restituirei. Viram aqui? Quem ama investe, acredita, sabe? Se você ama alguém, invista nessa pessoa, invista nela, creia nela, nos dons dela. A gente não sabe quem era esse viajante, mas se era um cara ruim, meu irmão, o muito amor encobriu multidão de pecados. É o muito amor. E de repente esse cara podia ter ido embora, nem agradecer. Mas não importa, a gente não faz nada para receber troféus. Nós fazemos para honrar e glorificar o nome do Senhor e fazer a pessoa feliz, fazer a pessoa realizada. E depois ele gasta, ele diz assim: olha, tudo que ele precisar eu pagarei, eu te dou esses 2 dinheiros, mas se ele gastar mais, eu restituo. Irmãos, eu quero terminar pensando nisso, nessas pessoas que passam na jornada das nossas vidas, mas agora eu quero pensar quem somos nós quando passamos na jornada da vida das outras pessoas. Não é? Quando a gente fala essas pessoas que passam na jornada, mas quem somos nós quando passamos na jornada da vida de outras pessoas? Nós somos aquelas pessoas que roubam? Nós somos aquelas pessoas insensíveis? Ou nós somos aquelas pessoas que amam? Que amam, que amam. E esse amor ágape, esse amor que vem do Senhor,
E é muito importante essa visão desse amor. E eu quero terminar essa mensagem falando sobre pessoas que passam pela jornada da nossa vida, convidando você a celebrar, a agradecer hoje. Se você lembrar de alguém hoje, domingo à noite, de alguém que passou pela jornada da tua vida, que te amou, que cuidou de você, que levantou você quando você estava caído, mande um zap para essa pessoa. Se ela não tiver, for uma senhora, um senhor, ligue para ele. Talvez hoje não, que está tarde, né, domingo, mas amanhã. E amado, eu também te convido a pensar quem você tem sido na jornada da vida dos outros. Nós somos amados para amar. Nós somos cuidados para cuidar. Nós somos consolados para consolar. É isso que nós precisamos pensar. Então, quem é você? Quem sou eu na jornada da vida das pessoas? Nessa jornada tão difícil da pandemia, eu preciso ser aquele que semeia amor, semeia servir, semeia levantar, edificar as pessoas, engrandecer as pessoas. Eu começar dentro da minha própria casa, depois expandir pela minha parentela, pela minha vizinhança, pelos membros da minha igreja e assim continuar prosseguindo. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, e quero terminar declamando uma poesia, mas essa poesia eu chamo de poesia. Não vou declamar uma poesia diferente da que está na Bíblia, não. Eu quero declamar para mim um dos textos mais lindos que fala sobre amor, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, mas não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior destas é o amor. Que Deus te abençoe e que na jornada da nossa vida celebremos aqueles que nos amam e nos amaram, e que na jornada da vida dos outros sejamos aquele que leva amor. Que Deus nos abençoe e tenha uma semana de muita paz, de muito amor, de muita saúde, de muita prosperidade espiritual e material, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra
e nós te agradecemos por todas as pessoas, Pai, que passaram pela jornada das nossas vidas. Aos que nos roubam, tende misericórdia, Senhor. Aos insensíveis, Senhor, derrama amor a eles, Pai. Derrama sensibilidade. E àqueles que nos amam, ó Pai, a nossa eterna palavra de gratidão, a nossa oração constante por eles, que o Senhor possa dar em dobro tudo o que eles fizeram por nós. E Pai, na jornada na vida dos outros, ó Deus, não queremos ser pessoas que roubam a paz, que levam estresse, que levam agonia, desentendimento, intrigas, invejas, ciúmes. Não queremos ser essas pessoas. Não queremos também ser insensíveis, Pai, e não sentir mais a dor e não chorar pelos que sofrem, mas queremos ser aqueles que andam no caminho do amor, Pai. Que ame o próximo, não como a si mesmo, mas ame ao próximo como Cristo os amou. Muito obrigado por este dia, que o Senhor continue falando aos nossos corações e que o Espírito Santo de Deus toque em alguém ao ouvir esta palavra. Assim nós oramos, em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, irmãos, e tenha o restante de semana na paz do Senhor.